desde o ano 2000. E quem participa também dessa transmissão é a Nathalie Levy, ela é gerente de controladoria de finanças, falando também de Israel. Agradeço a disponibilidade de vocês, André, Nathalie, por estar aqui com a gente falando ao vivo na Globo News. A gente sempre começa, né, essas transmissões desejando boa tarde, boa noite para os nossos entrevistados. É difícil de dizer boa noite para vocês nesse momento, né? Vou começar com a Nathalie. Queria que você me contasse como é que está a situação aí nesse momento, onde você está. Eu não sei se você está em Tel Aviv, fala de Tel Aviv também, mas conta um pouquinho para a gente de onde você fala e como é que está a situação nesse momento, agora já quase madrugada em Israel. Bom, boa tarde para vocês aí no Brasil. Eu falo de Petah Tikva, é uma cidade que é a 20 minutos de Tel Aviv. Eu moro aqui há quase 8 anos. E é a primeira vez que eu estou presenciando qualquer coisa parecida com o que a gente está passando agora. A gente acordou 6 horas da manhã com sirenes e ouvindo bombardeio. Eu tenho uma filha pequena, uma bebê, e é incrível o medo que causa, né? Você já acordar com a sirene e assusta também muito as crianças, né? E aí, logo em seguida, a primeira coisa que faz quando acaba, né? Quando você escuta o boom, você tem que esperar os 10 minutos dentro do bunker, e logo depois a gente sai correndo para ver a televisão, para ver o que está acontecendo, né? Para conseguir ver as notícias. E aí, logo em seguida, a família do meu marido mora para o sul do país, perto de Gaza, e logo em seguida a gente começa a receber as mensagens dizendo que tinham carros grandes, né, com homens do Hamas, eles têm aquelas faixas que eles usam na cabeça, e armas atirando para cima, e atirando em todas as pessoas que eles vissem no caminho. E aí, logo em seguida, também o pai do meu marido manda um vídeo que ele filmou da janela da casa dele, com o estacionamento inteiro do prédio do lado do dele, com todos os carros pegando fogo. Então, agora você mostrou a imagem desse prédio aí e dessa fumaça toda no céu. Essa foi uma imagem muito semelhante à imagem que a gente viu hoje de manhã aqui. Então, assim, a gente acorda aterrorizado, assustado, e, assim, a primeira coisa que a gente fica sabendo é que esses árabes do Hamas que entraram aqui em Israel começaram a matar pessoas e a entrar nas casas das pessoas e a sequestrar pessoas e levarem elas de volta para Gaza. Pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, tanto militares quanto civis, crianças, idosos, pessoas de todas as idades. Para eles não tem idade, para eles não tem sexo, não tem nada. Sequestraram, levaram para Gaza, mataram várias outras pessoas. Existem pessoas que estão até agora em cativeiro, dentro das suas próprias casas. É assustador, é assustador. E assim, a gente ficou sabendo também deles terem matado. Eu acho que a gente perdeu o sinal da Nathalie. O André está aqui, eu já faço pergunta para ele, mas só mostrando aqui, anunciando a chegada do nosso Eric Bang, que participa, se soma, se junta aqui a essa cobertura. Já passo a palavra para você, Eric, só porque o André está aqui nos aguardando. André, a gente tem ouvido vários brasileiros, né, que moram aí em Israel, e sempre relatos de que, de momentos em momentos, a cada tantos minutos, a pessoa tem que se esconder, né, num bunker, em um quarto protegido. Inclusive, um dos nossos entrevistados, durante a entrevista, ouviu a sirene, a gente conseguiu ouvir daqui também, né, tocou a sirene, e ele saiu às pressas para se proteger. Agora já são 11h42, né, quase fim de noite, começo de madrugada aí em Israel. Nesse momento, você ainda ouve muito barulho de foguetes, de mísseis? A sirene tem tocado com essa mesma frequência que tocou ao longo do dia? A sirene ela toca dependendo da área que você mora. Aqui perto, eu moro no centro de Tel Aviv, então a gente teve 3 sirenes durante o dia inteiro. O último míssil que caiu agora em Tel Aviv foi a um quarteirão daqui de casa. Então o que eu consigo ouvir agora é a polícia, são os carros da polícia, as sirenes da polícia agora, é o trabalho do pessoal de rescue. Por enquanto não tem sirene, mas assim, a gente
vai dormir dentro do quarto que é o bunker. Felizmente a gente tem na nossa casa o quarto que é protegido. No antigo apartamento que a gente morava, a gente tinha que descer nas escadas e entrar no quarto que ele é comum ao prédio inteiro. A gente fazia isso com 2 nenéns no colo. Assim, mas o fato de não ter tido sirene nas últimas horas não quer dizer nada. Tudo depende da área onde os mísseis podem atingir, e aí a gente tem que sair correndo. Ô, Nathalie, já boa noite ou quase bom início de madrugada para você aí em Israel, na medida do possível, obviamente, passando a integrar agora essa cobertura especial aqui da Globo News. Eu queria que você, se fosse possível, fazer um breve resumo de como foi o seu sábado. A partir das primeiras horas da manhã até agora, o que se passou? Você chegou a sair de onde você está ou não? Não, não. Eh, não tem muito como sair, a gente tem medo de sair na rua. Eu tenho bunker, graças a Deus, eu tenho bunker aqui em casa, né, o quarto da minha filha é o bunker aqui do apartamento, né, os prédios novos têm bunker em casa. E a gente, ouviu as sirenes, você sai correndo para ir, né, como o André falou. E assim, depois da sirene, a gente viu as notícias e a gente vê que tem terroristas armados andando pelas ruas, né, e que eles entram na casa das pessoas. E assim, você tem medo de andar pela rua e no momento que você está andando pela rua, toca uma sirene, você tem muito pouco tempo para chegar num lugar abrigado, então a gente não sai. A ideia é essa, é ficar em casa. Eu tenho uma filha pequena, como eu já falei aqui, é tentar entreter ao máximo a criança dentro de casa, é tentar ver o quanto de comida que você tem para os próximos dias, porque, esse é o que você vai ter que se manter durante os próximos dias. E na casa de uma família isso é uma preocupação enorme. Basicamente é isso, é ficar no desespero, no medo do que vai acontecer. E tem mais um ponto, o que a professora falou antes, da questão da energia e da luz, na realidade eu discordo em muito do que ela falou, porque assim, o Hamas é um grupo terrorista. Eles, tomaram o comando de Gaza, e sim, eu acredito que o povo palestino em Gaza, ele sofre com isso, com certeza, porque tanto eles estão na mão de um grupo armado terrorista, quanto esse grupo terrorista ataca Israel. E sabendo que o grupo terrorista vai atacar Israel, Israel vai contra-atacar, porque ele tem que proteger os seus cidadãos, a gente. E isso é o mínimo que os cidadãos esperam nessa situação que a gente está vivendo hoje em dia. Então, nessa situação de contra-ataque, o Hamas não pensa nas crianças deles, eles não pensam nos hospitais que eles têm, eles simplesmente colocam os mísseis justamente desses lugares para servirem de escudos humanos, para mostrar para a mídia internacional, olha o que eles fazem com a gente. Então, assim, eu tenho muito que discordar com o que essas pessoas estão falando. Eu tenho amigos muçulmanos que trabalham comigo, que trabalharam comigo, e que vivem nessa situação. E assim, essas pessoas não estão felizes com o governo do Hamas em Gaza. Essas pessoas também sofrem com isso. Então, a gente sofre com isso e eles também sofrem com isso. A retaliação de Israel, em geral, é uma retaliação muito balanceada, por saber que tem civis nos lugares. Eles jogam primeiro folhetos avisando os lugares que vão ser explodidos, que eles vão explodir, que eles vão atacar, justamente para os civis saírem. Porque, normalmente, quando Israel ataca, ele sabe exatamente onde estão os mísseis, quais são os prédios onde estão sendo fabricados os mísseis, ou de onde estão sendo disparados os mísseis. Existe, hoje em dia, milhares de tipos de maneiras de verificar esse tipo de informação. Então, assim, fora isso, hospitais, Israel não corta a energia. Existem, sim, várias coisas que Israel faz para que não seja visto como crimes de guerra. Agora, ao contrário, o que a gente está sofrendo aqui são crimes de guerra. A gente está passando por uma situação onde civis, eu sou civil, eu não tenho nada a ver com essa situação, e eu estou sendo atacada. E eu
corro o risco de ser sequestrada, de ser estuprada, de ser morta. Isso é um crime de guerra. Eles estão atacando civis. O Hamas, quando entra, ele entra para matar. Ele não entra para mudar uma situação porque quando você entra numa guerra, você entra contra um exército. Eles não estão entrando contra um exército, eles estão entrando para matar civis. Essa é a situação, e isso é o que a gente sente. Esse é o sentimento que todo israelense tem hoje em dia. E assim, a gente acorda e vai dormir com tremedeira, com medo do que pode acontecer. Nathalie Levy, o André Leiter aqui, os dois falando ao vivo de Israel, quase meia-noite, 11h50 da noite em Israel. Agradeço imensamente a participação de vocês aqui. Sei que vai ser difícil ter uma boa noite hoje, provavelmente vocês não vão conseguir dormir, mas na medida do possível, fiquem bem e em segurança aí. Agradeço a participação de vocês dois. Obrigado. Obrigada. Obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho a gente continua nessa